Olá, paz do Senhor Jesus, amém. A gente está na reta final da nossa campanha, né? Glória a Deus. Nossa campanha de fortalecimento espiritual. Então a gente fez essa campanha para a gente se fortalecer espiritualmente. E a única forma de se fortalecer espiritualmente é através de Deus, né? Então a gente precisa ser cheios de Deus. Então a gente teve que se esvaziar de nós, tá? Só que é muito importante, a gente tem falado sobre Deus, né? Esses dias aí de campanha, a gente tem falado muito sobre Deus, sobre servir a Deus, como ser salvo, né? Como não perder a nossa salvação. A gente tem falado muito sobre isso. E hoje eu quero falar sobre Satanás. A gente precisa conhecer nosso inimigo, né? Quando a gente entra numa guerra, numa batalha, a gente estuda a estratégia do nosso inimigo. E isso é muito importante. Eu preciso saber as estratégias do meu inimigo para que eu possa me defender, para que eu possa pensar numa estratégia melhor, né? De defesa, de ataque, né? Então é muito importante a gente conhecer as estratégias de Satanás. Durante um bom tempo da minha vida, eu achava que Satanás ele só nos usava no ponto de possessão. Então eu acreditava, Satanás só realmente está na vida de alguém quando ela é possuída. Se ela não for possuída, Satanás não está na vida dela. É só um nível de possessão. E hoje, ao longo do tempo, conforme a gente vem estudando a palavra de Deus, né, vem conhecendo mais sobre Deus, eu entendi que não. Eu já vi demônios, pessoas endemoniadas, cantando louvores a Deus, né, cantando músicas de Deus. Eu já vi um endemoniado sentado tomando café e falando tranquilamente. Né? Essa pessoa estava com a família dela ali reunida, tomando um cafezinho, tomando café, gente, tranquilamente. E um pastor chegou na casa e esse endemoniado sentado tomando café. O que você está fazendo aqui? Eu não vou sair daqui, ele é meu. Daqui eu não saio. E tomando café, gente, conversando tranquilamente. Eu já vi um endemoniado entrar num culto, numa igreja. Teve uma vez que eu estava num templo religioso, né? E eu estava assistindo uma pregação, um culto nesse templo, e entrou um endemoniado. Ele estava possuído. Ele entrou, ele sentou. Ele ainda tinha, se eu não me engano, ele tinha pedido uma Bíblia, algo assim. Ele ainda sentou. E o pastor começou a falar sobre o poder de Deus. E ele ria. Ele começou a dar aquelas risadas, gente, pavorosa. Era aquelas risadonas. E eu, na hora, eu falei, tá endemoniado. Eu pensei, endemoniado. Só tinha, acho que 3 pessoas na igreja, contando com o pastor. Era eu, o endemoniado. Não, eram 3 pessoas sentadas e o pastor. Eu acho que tinha mais uma pessoa sentada comigo. Eu tô em dúvida se só tava eu, o endemoniado e o pastor. Tô em dúvida. Mas foi assim, gente, nesse nível. E o endemoniado entrou na igreja, sentou e ficou ouvindo o pastor pregar sobre Deus. Ele ria, mas ele ficava lá ouvindo. Aí teve um determinado momento que ele foi lá na frente e ele citou a Bíblia. O endemoniado. Ele foi lá na frente, né? E ele foi falar com o pastor lá na frente e ele citou a Bíblia. E ele falou, eu conheço a Bíblia. Ele falando com o pastor, gente. Eu conheço a Bíblia. E esse homem que tá aqui hoje, bêbado, era para ele ser pastor. Sério, um endemoniado, gente. E ele ficou lá, assistiu até o final do culto e foi embora. Um endemoniado. A gente subestima Satanás, né? E hoje eu quero falar sobre isso, sobre Satanás. Como é que Satanás age nas nossas vidas? A gente acha que só está endemoniado aquele que sai pulando, né? Sai se revirando, sai se contorcendo, sai subindo a parede, né? Não! Existem endemoniados, gente, que estão sentados tomando um cafezinho. Existem endemoniados que estão cantando música de Deus, cantando música de louvores. Tem endemoniados dentro da igreja, né? E Satanás nem sempre nos usa através da possessão. A possessão é o último nível. É o último nível de liberalidade. Satanás age nas nossas vidas por meio da liberalidade, por meio da legalidade, por meio da permissibilidade. Então, a gente vai praticando coisas que vai destruindo a nossa defesa. Vai abaixando as nossas defesas, até que a gente fica sem defesa nenhuma, aí Satanás vem e possui. Tá? Então, isso quer dizer que Satanás não está agindo na vida de determinadas pessoas que ainda não foram possuídas? Não quer dizer isso. E outra coisa muito importante da gente entender, né, que o demônio, dentro da pessoa, o demônio,
ele nem sempre vai ser, né, essa manifestação de ficar andando igual animal, ficar gritando. Não, às vezes o demônio dentro da pessoa é uma determinada doença, sabe? É uma determinada coisa, né, que é atingida. Vou dar um exemplo. Existe uma pessoa que eu conheço que ela aceitou Jesus. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, a casa é limpa. Ou seja, se havia algum demônio aqui dentro de mim, né, ainda que eu não fosse ainda possuída, porque eu não cheguei nesse nível de permissibilidade para ele me possuir. Mas se havia algum demônio dentro de mim, a partir do momento que eu aceito Jesus, ele vai embora. A Bíblia diz isso. Então eu aceitei Jesus, ele foi embora e então a casa foi limpa. A casa foi totalmente limpa, esvaziada. Mas se eu não me encho do Espírito Santo, o que acontece com a casa? Continua vazia. Né? Então a casa, Jesus limpou, mas está vazia. Eu não me enchi do Espírito Santo, ela está vazia. O que acontece quando a casa está vazia? A Bíblia diz que o demônio que estava nela antes vai voltar. Uma hora ele vai voltar. Quando ele perceber que a casa está vazia, ele vai trazer mais 7 iguais a ele. Então, por isso que Jesus fala que o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Então, por exemplo, era um demônio que dava dor de cabeça na pessoa, tá? Então, essa pessoa tinha dor de cabeça. E esse demônio atuava nisso, dando dor de cabeça nessa pessoa. E essa pessoa tinha esse demônio dentro dela, né? E era uma dor de cabeça. Ela aceitou Jesus. A casa ficou vazia, porque o demônio foi embora. A dor de cabeça até passou. Ficou tranquila. E então, ela não encheu a casa. Ela não foi buscar as coisas de Deus. Ela não foi buscar santificação. Ela não foi buscar o Espírito Santo para encher a casa. A casa ficou vazia. Aquele demônio da dor de cabeça voltou e viu que a casa dela estava vazia. Então, ao ver que a casa dela estava vazia, ele buscou outros demônios iguais a ele. O que acontece? Aí agora, ela já não sente mais uma dor de cabeça. Ela sente uma enxaqueca muito forte. O negócio piorou. Agravou o nível, né? Sente uma dor de cabeça muito forte, muito forte, muito forte. E a gente tem que entender que também age dessa forma, né? Demônios também agem dessa forma. Não é só possessão demoníaca, né? Então, o demônio que estava dentro de mim, Deus me livre, né? O demônio que estava dentro de mim, ele me causava dores na perna. Né? Eu sentia dores na perna, esse demônio estava dentro de mim causando dores na perna. E com o passar do tempo, né, eu aceitei Jesus, a minha casa esvaziou, né, e eu não enchi ela de novo. O Espírito Santo não veio, eu não fiquei com o Espírito Santo, eu não busquei me santificar, eu não busquei as coisas de Deus. Aquele demônio voltou, com mais 7 do mesmo nível. E agora eu já não ando mais, eu já não me mexo mais, né? Eu fico em cima de uma cama sem nenhum movimento, né? O que aconteceu? E aí, né? Como assim? Tá? Então, isso acontece, né? Acontece, realmente, tá? Isso quer dizer que quem é cristão não vai ter doenças, né? Não, existem pontos e pontos, né? Como eu tô dizendo aqui. Por exemplo, o caso de Jó. Jó, ele não deu permissibilidade para Satanás, né? Foi Deus que falou, não, vai lá e fere Jó. A doença de Jó era por causa de um demônio, né? Era um demônio ali afligindo ele, mas era com a permissão de Deus, né? Não era porque ele havia pecado e tal, mas era um demônio afligindo ele. Tanto que Deus falou, não, vai lá e toca ele, né? Era um demônio atingindo ele, afligindo ele, né? Mas realmente existem doenças que chegam, que é um propósito de Deus na nossa vida, né? Para a glória do nome dele, para ele ser exaltado através da nossa cura, através da nossa persistência e tal. Mas existem outros que não. É permissibilidade que a gente deu a Satanás, né? Mas a gente tem que ter essa consciência que nem sempre Satanás estar na nossa vida significa possessão demoníaca. Às vezes você acha que porque você nunca caiu endemoniado, Satanás não está na tua vida. Às vezes Satanás, por exemplo, está na vida da pessoa através de uma confusão no casamento, né? Existem demônios para cada tipo de coisa. Tem uma vez que eu ouvi um pastor pregando e ele disse que ele foi expulsar um demônio e o demônio falou, não, eu não saio, ele é meu, ele é meu. E esse pastor perguntou qual o nome desse demônio, o que ele fazia. E esse demônio falou que tirava o desejo sexual dentro do relacionamento. Ele
colocava desejo sexual para fora e não tinha desejo sexual dentro do relacionamento. Gente, existem demônios de tudo quanto é tipo. Então, às vezes, existe um demônio, né, que ele tá fazendo com que o marido não deseje mais a esposa, mas deseja uma mulher fora. Então, imagina essa situação onde já há esse demônio. A pessoa já era usada por esse demônio, tá? Mas não ao nível de possessão, mas era ao nível de convencimento. Aquele demônio ficava ali, igual um negocinho ali falando no ouvido dele, e ele era levado por esse demônio, tá? E isso vai aumentando a permissibilidade, até que vai chegar um momento onde eu dou tanta permissibilidade para o demônio que ele me possui, entende? É nesse nível que a gente vai indo. Aí suponhamos que a pessoa, ela já tinha, antes de conhecer Jesus, ela tinha uma inclinação, né, para orgia. Ela tinha uma inclinação a não ser fiel. Ela tinha uma inclinação já a isso. Antes de conhecer Jesus, ela já tinha essa inclinação. Então, quando ela piorar, ela vai piorar com relação ao quê? Com relação a isso. Com relação à inclinação que ela já tinha antes. Então, quando ela deixa a casa vazia e os demônios voltam, vão voltar demônios de que espécie? Dessa mesma. Então, aquele homem havia se endireitado. Ele parou de trair, ele parou de ser infiel. Mas, né, como a casa ficou vazia, ele vai voltar. Ele vai voltar a ser infiel, ele vai voltar a envergonhar a esposa, porque é no mesmo gênero, né? Aqueles demônios que insistem na mesma coisa, tá? Por exemplo, no caso de pessoa bêbada, né? Então, a pessoa estava bêbada ali, né? Aquele nível realmente de dependência, né? De dependência realmente. E ela era usada para isso, né? Os demônios vinham ali e a usavam para isso, nesse sentido, né? Realmente, né? De dependência ali, de álcool, né? E a pessoa conseguiu se livrar desse vício. Ela conseguiu se livrar desse vício do álcool. E ela foi e não se preocupou em se encher do Espírito Santo. Ela vai e continua a vida dela. Eu aceitei Jesus, tá bom, já bastou, né? Tô salva. Não vou precisar ter o Espírito Santo. E não se encheu do Espírito Santo, continuou vivendo a vida dela, só aceitou Jesus e viveu a vida dela normal. Daqui a um tempo, mais pra frente, você vai ver que a dependência dela vai piorar. Por quê? Porque é o mesmo gênero que vai vindo, né? Então, era uma dor na perna, vai voltar o quê? Pior, ao ponto de você não andar, né? Era uma dor de cabeça, vai voltar pior, ao ponto do quê? De ter uma enxaqueca. Então, a tendência é ir piorando aquilo que já estava ruim. Não é? Às vezes a gente fica pensando, tem que piorar outra coisa. Não, é como Jesus diz, né? Onde tinha um demônio, ele vai lá e busca 7 amigos dele. E vai ficar pior, o estado vai ficar pior do que era antes, né? O estado da pessoa fica pior do que era antes. E a gente tem que ter essa consciência, né? Porque eu fui assim. Às vezes eu pensava assim, é da doença mesmo. Eu tô piorando por causa da doença. É a doença que tá piorando, né? Não, de fato, né? Quando eu faço exames, está constando lá a doença. Deus ainda não me curou, né? Ainda consta lá nos exames que eu faço que existe essa doença, que existe esse nível ali, né? Alterado. Mas eu não tenho mais a manifestação física, eu não sinto, né? Eu não sinto, né? Mas a questão é a gente achar que é normal. Às vezes a dor vem, a doença vem, a gente fala, não, é normal. Será que é normal? Né? Será? Será que não é já um apontamento realmente, né, de algo que já estava antes e saiu com a casa vazia e agora voltou, que a casa tá vazia, né? A casa ficou vazia, saiu e agora voltou. Será que não é isso, né? Existem casos que não, mas existem casos que sim, gente. Tem muita coisa, né, que é realmente opressão demoníaca. Não tem jeito, né? Satanás, ele atua de duas formas. Ele atua por meio da opressão e por meio da possessão, né? Então, opressão é quando ele não chegou no nível de possessão. Então, ele não consegue te possuir ainda porque você não deu o nível de permissibilidade o bastante para ele te possuir. Mas ele vai te oprimir. Porque você deu permissibilidade já para ele te oprimir. Então, ele vai te oprimir de alguma forma. Ele vai te usar, te oprimir, te envergonhar. Então, ele vai fazer algo porque você já deu essa permissibilidade para ele, né? Mas conforme a gente vai dando mais permissibilidade, ele vai tendo mais autoridade, ao ponto de nos possuir, né? Por exemplo, aquela pessoa, né, que é consagrada, né? Ela é consagrada a uma entidade. Ela vai lá e raspa a cabeça e se consagra a essa entidade.
é o nível total de permissibilidade que ela está dando. Ou seja, ela vai ser possuída. Porque ela está dando o nível total de permissibilidade. Ao raspar a cabeça e se consagrar aquele demônio, né, ela está dando um nível total de permissibilidade para ser possuída. Então a gente vê uma possessão ali claramente, né? Então recebe realmente. Tá? Então a pessoa autorizou, né? A própria pessoa já deu autorização, não me usa. Mesma coisa espiritismo, né? A pessoa tá dando autorização. Ai, não, vem e me usa, vem e fala por meio de mim. É um nível total de permissibilidade, então ela é possuída, tá? Então ela vai entrar realmente numa possessão. Eu conheço pessoas que são possuídas, que já foram possuídas, né? Existem pessoas próximas a mim que foram possuídas. E é nesse nível de permissibilidade. Ela se consagrou, ela falou, não, pode me usar. E ela era possuída, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado pra gente precisar entender isso. A gente precisa entender que Satanás trabalha por permissibilidade. Então, às vezes, a permissibilidade que eu tô dando hoje para Satanás não é uma permissibilidade ao ponto de ser possuída, mas é uma permissibilidade. Então, eu contei uma mentirinha aqui. É uma permissibilidade que eu tô dando a Satanás. Eu fui infiel. É uma permissibilidade que eu tô dando a Satanás. E Satanás está cada vez mais me convencendo. E isso são permissibilidades. Ao ponto de eu chegar e me entregar totalmente a ele, né? Existe o tipo de entrega onde eu me entrego, né? Onde eu falo, eu me consagro. Esse é o permissibilidade total, onde realmente baixa já na pessoa, a pessoa começa, né, a falar ali por meio de uma entidade, por meio de um demônio. Mas existe o tipo de permissibilidade que não sou eu falar, mas por meio de ações eu vou permitindo que ele me possua. E a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente falou muito durante a campanha sobre Deus. A gente entendeu que não basta crer, né? Às vezes a pessoa pensa, mas eu creio em Deus, eu sou piedoso, eu pratico caridade, eu sou religioso, eu vou todo dia no templo religioso. E a gente conversou sobre isso durante essa campanha. Isso tudo não basta. Crer em Deus, até Satanás crê. A Bíblia diz isso, né? Não há diferença. Eu dizer que eu creio em Deus, que eu acredito em Deus, não me torna salvo. Não me faz me afastar de demônios, não me permite criar um muro para que eu não dê permissibilidade e eles me possuam, né? Ou eles me usem de alguma forma antes da possessão, me oprimam, né? Não, só crer não basta. Tiago diz isso, né? Por quê? Porque Satanás também crê, os demônios também creem. Eles também acreditam. Satanás sabe que já perdeu. E é por isso que ele tem pressa. A Bíblia diz que quando Jesus veio a primeira vez, os demônios, né? Uma pessoa estava endemoniada e o demônio estava nessa pessoa e falou, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não é chegada a hora ainda, por que você está aqui, né? Os demônios creem tanto que eles acharam que era a segunda vinda de Jesus, Jesus ia matar, já ia lançar eles no lago de fogo de enxofre. Então você vê um nível do crer, né, daqueles demônios. E a Bíblia diz que não só eles creem, como eles tremem. Eles têm medo, eles tremem diante de Deus, porque eles realmente têm medo. E, infelizmente, existem pessoas que nem tremem, nem temem, mente na maior cara lavada, né? O próprio Satanás treme a Deus, treme diante de Deus, tem medo de Deus. O próprio Satanás, a Bíblia diz, né? Então, essas coisas são permissibilidades que a gente vai dando para Satanás. A Bíblia diz que só crer não basta só eu acreditar. É necessário ter obediência. Eu preciso obedecer. Mas como eu vou obedecer aquilo que eu não conheço? Como eu vou obedecer meu pai e minha mãe se eu não sei do que eles gostam? Se eu não sei do que eles não gostam? Quando eu conheço meu pai e minha mãe, eu sei o que eu devo praticar e o que eu não devo praticar, porque eu sei do que eles gostam e do que eles não gostam. Se eu fizer determinada coisa, eu falo, minha mãe vai brigar comigo. Não, ela não gosta que eu faça isso. A gente tem que ter esse nível de conhecimento com Deus. Como que eu vou obedecer a alguém que eu não conheço? Existe um momento na história de Israel, do Reino Norte, que Deus fala isso com o Reino Norte, né? Deus fala, olha, vocês se reúnem, fazem festas religiosas, vocês se reúnem para falar de mim, vocês ofertam, vocês fazem sacrifícios, até ofertas voluntárias vocês me fazem. Vocês cantam para mim, mas vocês não sabem quem é o Deus que vocês adoram, porque vocês não me obedecem. Então vocês não me conhecem.
né? E é isso, é esse nível, né? Vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Então vocês precisam conhecer a Deus, né? A gente precisa conhecer a Deus. Como que a gente vai louvar e adorar e amar algo que a gente não conhece, né? O amor vem pelo conhecer. Sabe aquela pessoa, assim, que, por exemplo, não gosta da outra? Eu tinha uma implicância com você. Aí você passa uma semana com a pessoa, você começa a achar a pessoa legalzinha. Nossa, não sabia que você era tão legal, né? É a convivência. A convivência fez você enxergar coisas que você não enxergava antes e o amor cresceu. Você começa a até gostar de uma pessoa que você não gostava, né? Porque você passou tempo demais com ela. E é isso que a gente tem que fazer com Deus. A gente tem que passar tempo demais com Ele, para a gente começar a ter esse amor. Como que eu vou amar alguém com quem eu não convivo? Se, por exemplo, eu fico distante 20 anos do meu pai, sem falar com ele, eu não tenho convivência com ele, nada. E a minha mãe eu vejo todo dia, né? Sem ser hipócrita, quem eu vou amar mais? Minha mãe, que eu vejo todo dia. Quando eu encontrar meu pai e for conversar com ele, vai ser como dois estranhos. Eu não tenho intimidade com ele. Eu não sei do que ele gosta. Eu não sei como que ele gosta. Eu vou ficar meio receosa do que falar, né? E é assim com Deus. A gente tem que buscar Deus. A gente tem que ter intimidade com Ele, né? A gente tem que conhecê-lo. E como é que eu conheço a Deus? É indo todo dia para o templo religioso que eu vou conhecer a Deus? É orando, né, que eu vou conhecer a Deus? É ouvindo louvores que eu vou conhecer a Deus? A Bíblia diz que só uma forma de você conhecer a Deus é lendo a palavra dele. Eu preciso ler. Eu preciso ler as Escrituras para saber quem ele é. Eu preciso, não tem outra forma. Eu tenho que ler. Né? Eu tenho que parar. O perigo de eu não ler as Escrituras, sentar num templo religioso e ouvir tudo que me dizem, é que eu sou obrigada a acreditar no que estão me dizendo. E hoje em dia existem muitas pessoas falando coisas no templo religioso que a Bíblia não está dizendo. Por exemplo, eu creio que a salvação pode ser perdida. Jesus disse isso. Jesus disse assim: muitos naquele dia, no dia do grande juízo, me dirão: mas Senhor, por que eu não estou sendo salvo? Eu expulsei demônios em seu nome. Eu preguei em seu nome. Você vê que se a pessoa expulsou demônios, foi pelo poder do Espírito Santo. Porque a gente não consegue expulsar demônio por nós mesmos. A gente não é ninguém, né? A gente seria envergonhado. Quem tem o poder de expulsar demônios, né, é em nome de Jesus, através do Espírito Santo, né? Nos é dado esse poder em nome de Jesus, o Espírito Santo faz. Não é porque eu estou mandando, né? O Espírito Santo fazer. O Espírito Santo obedece quem? O nome de Jesus. Então, o Espírito Santo vai e expulsa um demônio. Então, você vê que essa pessoa, ela tinha o Espírito Santo. Ela tinha ali, né, um conhecimento de Jesus. Mas em um determinado momento da vida dela, ela deu permissibilidade a Satanás. Ela se afastou de Deus. E ela foi condenada. Ou seja, a salvação pode ser perdida, né? Não é porque eu aceitei Jesus que eu sou salva. Não, então é muito fácil. Eu aceitei Jesus e eu vou continuar vivendo uma vida de pecados. E porque eu aceitei Jesus um dia, eu vou ser aceita no reino dos céus, porque eu aceitei Jesus. E existem igrejas hoje que pregam isso, que é a doutrina calviniana. Por exemplo, a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, ela é calvinista. Então, eles dizem isso, que você, uma vez salvo, para sempre salvo. Então, se um dia eu fui lá na frente e falei que eu reconheço Jesus como meu Salvador, eu reconheci publicamente isso, bastou, tô salva. Então, eu posso ir pecar doidado, matar meio mundo, fazer um monte de coisa, mas eu continuo salva. Eu posso ser possuída por um demônio, eu continuo salva. Mas Jesus não diz isso. Na Bíblia não diz isso. Na Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a Deus. Então, se eu não tenho santidade, como eu verei a Deus? Não verei. A luz não tem comunhão com as trevas. Não há comunhão entre o santo e o profano, né? E eu tenho que entender isso. Então é muito bom. Como que eu sei isso? Estudando. Aí eu chego numa igreja presbiteriana, gente, que é uma igreja grande, né? E de grandes professores. Eu até gosto de alguns estudos da igreja presbiteriana, né? Augusto Nicodemos, né? Hernandes Dias Lopes. Nossa, tem bastante estudos interessantes. Mas eu tenho que ter cuidado, porque eu sei que o pensamento deles com relação à salvação é calvinista.
E eu não concordo, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação pode sim ser perdida, né? Não é? E como é que eu sei isso? Estudando. Eu tenho que ler a Bíblia, né? Então, quando a gente não lê, a gente é obrigado a acreditar no que nos dizem. Então, eu não li, eu vou acreditar no que estão me falando. E se a pessoa me falar abobrinha, eu estou acreditando na abobrinha que a pessoa me falou. E qual é a questão disso? Que às vezes eu vou ser condenada por causa de uma abobrinha que eu ouvi e eu acreditei. É muito sério. A gente precisa ler a Bíblia, né? Deus diz isso. Nós precisamos ler a Bíblia. Se eu quero conhecer quem é Jesus, eu preciso ler a Bíblia. Jesus disse isso. A Escritura inteira fala sobre mim. Você quer me conhecer? Leia. Leia a Bíblia. Jesus disse isso. Jesus, o próprio Jesus falou. A Escritura inteira fala sobre mim. Quer me conhecer? Leia. E a gente vai e não quer ler, a gente tem preguiça. A gente vai num culto e quer viver só pelo que é dito no culto, né? Mas existem coisas que são faladas no culto que a gente vai ler na Bíblia e não é aquilo, é outra coisa. A gente tem que ser igual aqueles crentes bereanos que tinham no Novo Testamento, que diz que eles iam lá. Gente, ainda que Jesus falasse, Jesus entrava na sinagoga e falava, eles iam lá. Deixa eu ver se é isso mesmo que está escrito aqui na Escritura. Ah, tá certo, é isso mesmo. A gente tem que ter esse nível de conhecimento. Mas a questão é que às vezes a Bíblia fala uma coisa em um ponto e lá na frente ela explica o que ela estava dizendo ali, né? A Bíblia, ela se explica. Mas a questão é que às vezes a explicação do que a gente está lendo agora está há 20 capítulos à frente. Como que eu vou saber disso? Às vezes o pregador está lá no templo religioso falando sobre aquela primeira parte, do jeito dele, no entendimento dele. E eu não estou tendo uma revelação certa daquilo. Eu só vou ter a revelação certa do que Deus falou há 20 capítulos depois. E como eu vou saber disso? Lendo. Eu tenho que ler a Bíblia inteira. Não basta ir à igreja. Não basta. Né? A gente já falou sobre isso nesses dias de campanha, né? Não basta ir ao templo religioso. Existe uma igreja no Apocalipse que Jesus manda uma carta para ela. E Jesus diz assim para essa igreja: olha, vocês são lindos, é uma igreja enorme, é uma igreja cheia de ouro, de prata, de riqueza. Uau, a igreja é enorme, na igreja tem culto todo dia, nessa igreja tem louvores todo dia, nessa igreja, caramba, vocês fazem muitas ações sociais, nessa igreja vocês fazem de tudo. Só que há um problema nessa igreja, eu não estou aí dentro. Jesus fala isso na carta, lá no Apocalipse, na carta às igrejas. Jesus diz, eu estou aqui fora. E a porta está fechada, eu estou batendo, querendo entrar aí e vocês não abrem. E acontece que se vocês não abrirem, vocês perderão a sua coroa. Era uma igreja reunida, né? Era um povo ali que estava sentado, reunido, fazendo caridade, fazendo ações sociais, né? Eles estavam ali praticando coisas conforme o cristianismo diz, né? Conforme a Bíblia diz. Eles estavam louvando, adorando, sacrificando, ofertando, dizimando, estavam fazendo de tudo. Só não tinha Jesus ali dentro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente acha que basta ir ao domingo, sentar num banco e eu estou salvo. Não! Jesus disse isso, a Bíblia diz isso. Não basta. Não basta eu ser moral. Não basta eu ser ético. Não basta eu ser caridoso e piedoso. Satanás não tem problema com a moral. Satanás não tem problema com quem é piedoso. Satanás não tem problema com quem é caridoso. Para Satanás não tem problema nenhum você viver sua vida inteira entregando cesta básica para os órfãos. Para Satanás não tem problema nenhum. Não tem problema para Satanás. Porque o que Satanás quer não é isso. Satanás quer o seu coração. Então, o que importa, né, é você não saber a verdade. Você não obedece a Deus porque você não sabe a verdade. É aquilo que a palavra de Deus diz. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo é condenado porque não conhece a verdade. Então, meu povo acha que está fazendo bem e no todo domingo sentar no banco e ouvir no pregador. Só que a verdade é que eles não sabem o que os meus preceitos dizem. O que a Bíblia diz, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que é certo, o que é errado. Eles não sabem. Porque não basta só ir à igreja, não basta só sentar no domingo e assistir um culto. Não basta só ser caridoso, não basta só ser piedoso, não basta só ser ético, não basta só ser moral, não basta só ser religioso, não basta. Você pode passar uma vida inteira entregando cestas básicas,
Andando na rua, o primeiro pobre que te pede comida, você dá, nunca recusa comida a ninguém. Você pode ser totalmente moral, uma pessoa que não mente, uma pessoa que não engana ninguém. Você pode ser ético, se te der um troco errado, você devolve. Você pode ser esse nível de pessoa. Religioso, você pode estar todo domingo sentado lá no templo religioso, entregar o dízimo, ofertar, ajudar ali naquele lugar onde você se alimenta, porque é muito bom a gente ajudar o lugar onde a gente se alimenta da palavra. Então, o lugar onde eu sou alimentado da palavra, onde eu recebo o meu alimento, é muito bom eu ajudar aquele lugar, né, a se manter de pé. E de que vale se eu fizer tudo isso, mas o meu coração estiver corrompido e eu desobedecer a Deus porque eu não conheço? Deus diz isso: vocês me adoram, mas nem sabem a quem vocês adoram. Vocês cantam, vocês louvam, vocês se reúnem, vocês ofertam, vocês dizimam, vocês vão todo domingo sentar para ouvir falar de mim, mas não sabem a quem adoram, porque vocês não leem a Bíblia. Então vocês não sabem quem eu sou, né? Então, gente, a nossa campanha finaliza, tá já finalizando, glória a Deus, amém? E o que eu queria dizer é isso. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu comecei essa campanha só com o intuito de buscar o reino dos céus, só com o intuito de me encher de Deus. E Deus tem acrescentado coisas na minha vida que eu não havia pedido. Tem orações que eu tenho feito na minha vida faz meses e nada vinha acontecendo. E agora, durante a campanha, eu estou vendo o resultado, eu estou vendo frutos. O que é isso? É o me achegar a Deus, é buscar o reino dos céus. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, as outras coisas te serão dadas. Deus vai restaurar teu casamento. Deus vai abençoar seus filhos. Deus vai abençoar sua família. Deus vai te tornar próspero. Mas, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino dele. Isso tem que ser o mais importante. Buscar a Deus. E as outras coisas, então, nos serão dadas. Mas a gente tem que buscar primeiro a Ele, para que Ele se agrade de nós, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de permanecermos santos. Eu tenho que ter cuidado de não desagradar a Deus. Sabe, o nível de temor que a gente tem que ter de Deus, eu já expliquei isso em uma aula. Quando a gente fala em temor, a gente tem a impressão de ser medo, né? Não é esse nível de temor que Deus quer de nós. Tem uma pessoa que eu conheço que o pai dela era muito ruim. O pai dela era muito cruel. O pai dela era de espancar a família, né? E quando ela chegava perto do pai dela, ela fazia xixi na roupa. De tanto medo que ela tinha. Ela tinha muito medo dele. Muito. Não é esse temor que Deus está pedindo de nós. Deus está pedindo de nós um temor que é equivalente a uma mãe que está vendo o seu filho brincar e está com medo do filho cair e de se machucar. Aí aquela mãe fica ali olhando e preocupada, sabe? Ai, meu Deus, não quero que meu filho caia. Aí sabe quando seu filho cai e você sente, caramba, aí você até chora com seu filho que você viu que caiu, né? Tem um exemplo assim na minha família. Esses dias meu sobrinho de 1 ano e pouquinho caiu. E foi todo mundo pro hospital com meu sobrinho. E todo mundo chorando. A família inteira chorando. Preocupada com meu sobrinho. Graças a Deus tá bem, tá ótimo. Mas, gente, é esse nível de temor que Deus pede de nós. Que, sabe ao ponto de se quem você ama sofre, você sofre junto? Teve uma vez que meu marido veio e ele começou a chorar. Ele estava muito triste, havia acontecido uma coisa na vida dele, né? E ele chorou assim. E, gente, eu comecei a chorar com ele. Porque a tristeza dele me entristeceu. E eu comecei a chorar com ele. E sabe aquela vontade de você ir lá e brigar, virar leão, né? Isso eu senti, sabe? De defender ele, de ter aquele zelo por ele. É isso que Deus pede de nós. A gente tem que ter esse nível por ele. Eu não quero fazer algo que vai desagradar a Deus. Porque se ele se entristecer, eu também fico triste. Se ele ficar chateado, eu também fico chateada. Era esse nível de amor que Davi tinha por Deus. Que Davi disse: Senhor, eu pequei contra ti. Eu te entristeci. E é isso que me importa. É isso que está me deixando triste. Porque eu te decepcionei. E é esse nível que a gente tem que ter com Deus, né? É esse nível de temor. Esse temor, né, com que faz com que uma mulher que está com seu filho na rua fique preocupada. Às vezes a mulher, né, a mãe, né, tá assim em casa, o filho ainda não chegou e ela tá preocupada.
Ai, meu Deus, cadê meu filho? Ai, eu tô preocupada com ele. Ai, eu tô preocupada. É esse temor que Deus quer de nós. Que a gente se preocupe em não desagradá-lo. Que a gente se preocupe em não desobedecê-lo. Que a gente se preocupe em não entristecê-lo. Então, o que Deus pede de nós é isso. Tem um momento na Bíblia que eu até coloquei na campanha pra gente ler, né? Que Deus diz, existe um determinado momento que Deus fala pro Reino Norte. Pro Reino Norte, pro Reino Sul, eu tô em dúvida agora, acho que é pro Reino Sul. Se eu não me engano é Reino Sul mesmo, acho que é Roboão. Deus fala assim, olha, eu sou bom para vocês, mas eu exijo algumas coisas. Não é assim? Eu faço algumas exigências, só que vocês estão achando que minhas exigências são pesadas demais. Vocês estão achando que o que eu estou pedindo é muito. Por causa disso, eu vou deixar que vocês sirvam seus inimigos. Porque vocês vão ver que o que eles pedem é ainda maior do que o que eu peço. E por fim, vocês perceberão que a minha servidão era leve. A servidão deles que é pesada. Então você vê que há um nível de servidão. Quando a gente fala sobre Deus, a gente fala, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. A gente tem mania de achar que a gente é totalmente livre. Eu ouço muito isso, né? Eu sou livre. Cristo me tornou livre, né? E a verdade é que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que mudou o nosso Senhor. A gente continua sendo servo. Há uma servidão em Cristo. Há uma servidão em Deus. Eu não sou totalmente livre. Por quê? Porque eu ainda sirvo a um Senhor. E eu preciso obedecê-lo. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso fazer minha própria vontade. Eu não sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre para servir a vontade do meu Pai. Eu sou livre para servir a vontade de Deus. Sabendo que com Ele o fardo é leve. Sabendo que com Ele a servidão é mais leve. Do que a servidão do que o mundo me cobra. Servir ao mundo é mais pesado. Servir ao mundo é mais penoso. Servir a Deus é mais leve. E é isso que a Bíblia diz. E a gente só vai entendendo isso conforme a gente vai lendo. A gente precisa ler a Bíblia. Não basta sentar no domingo e só ouvir a pregação. A gente tem que ler. É muito perigoso a gente ser obrigada a acreditar no que nos dizem. A gente não tem que conhecer a Deus pelo que nos dizem dele. Mas a gente tem que conhecer a Deus pelo que ele diz dele mesmo. Eu tenho que ler a Bíblia, tá? Então, amém, gente, que a gente tenha essa consciência que nós precisamos viver em santidade. Há uma servidão. Eu não sou totalmente livre, há uma servidão, eu preciso servir a Deus, eu preciso obedecê-lo, e eu só vou obedecê-lo a partir do momento que eu entender o que ele me pede, lendo a Bíblia. E eu tenho que entender que Satanás trabalha por permissibilidade. Então, conforme eu vou caindo em desobediência a Deus, eu vou liberando permissões a Satanás. Eu vou dando uma permissão aqui, uma permissão acolá para Satanás, eu vou dando permissões e permissões e permissões, e daqui a pouco eu permiti totalmente, todos os meus muros caíram, eu estou totalmente entregue a Satanás e ele me possui. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Quando Jesus diz, né, que se a gente não tomar esse cuidado de nos encher de Deus, ele deixou a casa vazia. Quando ele nos limpou, ele limpou totalmente a ponto da minha casa ficar vazia. Eu estou limpa, totalmente limpa. Se eu não encher essa casa que está vazia, os demônios vão encher. Tem que encher com alguma coisa. Ou os demônios vão encher, ou Deus enche. Eu tenho que ver com que eu vou encher. Vazia ela não vai ficar. Então eu encho com Deus, o Espírito Santo, buscando obedecê-lo, buscando a santidade, buscando saber quem Deus é e o que Ele quer que eu faça e o que Ele não quer que eu faça. Ou então a casa vai ficar vazia. E uma hora o demônio que estava antes vai voltar. E quando ele voltar e vir que a casa está vazia, ele vai trazer mais 7 amiguinhos dele com ele. E então vão tomar conta. E meu estado vai ser pior do que era antes. Então se antes eu tinha dor de cabeça, agora eu vou ter uma grande enxaqueca. Então se antes eu tinha uma dorzinha na perna, agora minha perna entorta, eu não aguento mais, eu fico ruim. E assim, né? Antes eu sentia dores no braço, mais pra frente eu não consigo nem mais mexer o braço. E é assim que funciona. A gente tem que entender, né? Os demônios nem sempre agem por meio da possessão.
Igual eu dei exemplo, é a pessoa, né, antes de casar, eu sei, ele era galinha, né, eu casei com um homem que era galinha, eu casei com um homem que era tão irresponsável antes de casar, mas agora ele se endireitou. Mas se ele deixar a casa vazia, o negócio vai ficar pior do que era antes. Ele vai ser mais irresponsável do que era antes. Ele vai ser mais galinha do que ele era antes, porque o último estado é pior do que o primeiro. Porque aqueles demônios que já atuavam nele vão voltar e com outros do mesmo gênero. Então, por exemplo, você vê uma pessoa que era viciada em pornografia. Ela foi liberta da pornografia por meio de Jesus. Jesus a libertou. E ela vai deixar a casa vazia. O desejo dela por pornografia vai ficar pior. Então, se antes ela via fotos, agora ela vai querer ver filmes. Daqui a pouco ela vai estar querendo até ela fazer filmes. Entende? Então vai piorando naquilo que já era, vai piorando. Não é que às vezes a gente fica esperando, não voltar os 7 demônios porque tá tudo bem. Será que tá tudo bem? Será que aquilo que já estava ruim antes de você aceitar Jesus, será que não piorou depois que você aceitou Jesus? E por que será que piorou? Será que a casa tá cheia? Se piorou e a casa tá cheia, legal, é como Jó, tranquilo. Mas se piorou porque a casa estava vazia, toma cuidado. Porque é permissão. Você está dando permissões, daqui a pouco você está possuído. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Então que Deus nos abençoe, nos guarde, amém. E amém, que a gente venha praticar tudo isso que a gente aprendeu nesses 15 dias aí de campanha. Amém, Deus abençoe.